Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o José Martins Neto, você está no José Martins Neto Podcast. Podcast este que é um projeto do professor Marcos Sorrilha, da Unesp de Franca, professor da disciplina de História dos Estados Unidos. E a partir de agora eu estarei trazendo para você um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos. Para quem está acompanhando aqui o nosso podcast com frequência, tá vendo que no podcast passado a gente falou um pouco sobre Tocqueville, onde a gente tratou um pouquinho de vários conhecimentos que esse pensador fala, principalmente sobre no que tange a democracia, no que tange a tirania da maioria sobre a minoria. E hoje, continuando esse trabalho, esse estudo sobre os Estados Unidos, nós vamos trazer um artigo da Bárbara Maria de Albuquerque Mitchell. O nome do artigo é O Liberalismo Moderno nos Estados Unidos, discussões acerca de sua pluralidade nos séculos 19 e 20. O primeiro ponto que fez com que eu escolhesse esse artigo, esse importante artigo, para falar um pouco sobre a história dos Estados Unidos, é porque a Bárbara Mitchell é doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ela também é bolsista da CNPq. E também pelo fato que o artigo que ela propõe, que ela escreve, fala não só do liberalismo, mas ele também dá um panorama muito amplo sobre a história dos Estados Unidos de maneira geral. Não é só, apesar do artigo ser focado no século XIX e no século XX, ela fala um pouco da Guerra Civil, ela fala um pouco do período da Reconstrução Americana e também fala um pouco sobre o imperialismo e sobre como que os Estados Unidos começou a sua hegemonia. Mas sobre o imperialismo a gente vai ver no outro encontro. O nosso foco mesmo será, a partir de agora, tentar entender um pouco sobre como a Bárbara Mitchell pensa a questão do liberalismo nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar a nossa discussão, eu gostaria de deixar claro que o link para acesso do artigo da Mitchell vai estar na descrição desse podcast. E agora, para a gente começar, a primeira coisa que é importante da gente esclarecer é o foco da nossa autora, que é no século XIX e também no século XX. Mas, enfim, ela faz uma crítica ao liberalismo moderno como um todo. Por isso que ela retoma diversas teorias de diversos autores. Dentre eles aqui, que eu acho muito importante que a gente cite, que a gente fale, está o próprio Stuart Mill, né, que o Stuart Mill ele pondera muito e fala muito sobre a importância do liberalismo para o bem-estar social, o John Locke, o Kant, o Thomas Paine e o Adam Smith. São esses autores que ela toma como base para criticar um pouco sobre o liberalismo moderno e falar como que o Partido Democrata, especificamente, ele passa sobre essa era progressista aí no século XIX e no século XX. Bom, agora que a gente sabe os autores de onde a autora parte e um pouco sobre a bibliografia que levou a essa discussão que a autora faz, um dos pontos muito importantes a serem considerados por nós é que essa autora em questão, ela debate o liberalismo após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, segundo a autora, o liberalismo após a Segunda Guerra Mundial, pelo menos em tese, ele tenta combater o racismo e tenta também atingir perspectivas mais democráticas e mais inclusivas. E para fazer esse contrabalanço, ela fala que nem sempre isso foi assim nos Estados Unidos. Ela retoma a Guerra Civil, né, onde os negros eram, enfim, excluídos, lutavam até em exércitos distintos, e toda a política da reconstrução dos Estados Unidos após a Guerra Civil, porque foram políticas que realmente tiraram direitos dos negros, né? Então, assim, eles tinham que comer em restaurantes separados, eles frequentavam escolas separadas. Tudo isso é um importante contrabalanço que a autora traz aí na sua tese. É muito importante, pessoal, para a gente avaliar
corretamente esse contrabalanço, porque é esse contrabalanço que mostra para a gente a desigualdade social e o racismo estrutural presente nos Estados Unidos. E por que é importante a gente ver isso? É importante a gente ver isso para que a gente possa refletir sobre a nossa própria sociedade. Então, pessoal, a tese da Mitchell, ela não é simplesmente importante por falar sobre o liberalismo do ponto de vista econômico, mas ela também é importante porque ela traz consigo, nesse documento, indícios e, enfim, contestações, pensamentos, enfim, sobre como eram a participação política dos negros e da mulher. E para isso ela volta muito ao período da Reconstrução Americana e no século XIX em geral, porque assim ela consegue mostrar para a gente como eram as políticas de segregação e como isso estava entranhado, de certa forma, no Pacto Social norte-americano. Bom, pessoal, então agora que a gente consegue ter dimensões que a obra da Mitchell é tremendamente antirracista, um dos pontos muito importantes para que vocês entendam por que eu trouxe essa obra até vocês foi o fato que a Mitchell ser uma autora extremamente crítica. Por quê? Porque ela critica o liberalismo até depois da Segunda Guerra. Porque ela fala que por mais que esse liberalismo se tornou um pouco mais inclusivo, esse liberalismo tem muito a melhorar. Porque, segundo a autora, depois da Segunda Guerra Mundial, e isso é um fato histórico, os Estados Unidos passou a agir de maneira muito imperialista, que fez com que nas próprias temáticas liberais houvesse perseguição a grupos políticos que pensavam perspectivas políticas distintas ao próprio liberalismo. Um bom exemplo disso que a gente pode citar são os comunistas, sabe? Comunistas que, de certa maneira, não ocupam tanto protagonismo nos palanques políticos dos Estados Unidos de maneira geral. Bom, pessoal, então quando ela fala e quando ela cita que o contexto ali propiciava a igualdade sociopolítica e quando ela coloca que, de certa forma, as teorias marxistas e comunistas, de certa maneira, foram perseguidas e não exerceram tanto protagonismo se comparado com o liberalismo, ela de modo algum está desvalorizando os pensadores comunistas. Muito pelo contrário, ela fala que a democracia norte-americana ela precisa se adaptar à pluralidade de ideias e respeitar a pluralidade de ideias. Isso inclui a própria perspectiva comunista, que não foi respeitada muito em disputa, muito devido a essa disputa da Guerra Fria, que se consolida, e muito também pela política externa dos Estados Unidos, que é intervencionista nos países da América Latina de modo geral. Bom, pessoal, então, logo após citar os comunistas para enfocar os pontos em que a democracia liberal precisa melhorar para que ela se torne cada vez mais inclusiva, a autora volta ao século XIX para dizer que o Estado, o Pacto Social norte-americano, era essencialmente liberal em seu contrato social. Por quê? Porque, principalmente por vias constitucionais que foram abraçadas ali pela União dos Estados, os estados zelaram principalmente pela sua liberdade econômica e pela sua autonomia. A autonomia que ela retomou o Adam Smith foi muito importante para que o próprio liberalismo pudesse se instalar como um todo. Então, pessoal, ela começa a dizer os parâmetros do Estado que contribuíram para que o liberalismo e para que o mercado se desenvolvessem nos Estados Unidos e para que isso e como que isso influenciou o país também na perspectiva cultural. Então ela retoma muito do que o Tocqueville falou, porque o texto do Tocqueville, ele fala muito sobre o modelo administrativo dos Estados Unidos. Então, pessoal, falando sobre o modelo administrativo, tanto Tocqueville quanto a Mitchell, eles falam que esse modelo de administração mais federalista foi essencial para que as ideias liberais e o próprio capitalismo mesmo, e o mercado, se desenvolvessem no território norte-americano, né? E para que o próprio Estados Unidos conseguisse uma industrialização. E fazendo esse debate, a autora coloca que isso foram características que foram aos poucos entranhadas na própria cultura norte-americana como um todo, o que fez com que, principalmente no século XIX, eles
começassem a olhar esse ponto de vista administrativo e contemplar o liberalismo até para resolver as suas situações mais próximas da sua vivência. Isso fez com que eles se tornassem extremamente pragmáticos, né, nas suas ideias, e isso foi o berço porque ela fala. Isso foi o berço do que ela chama de nascente para o imperialismo norte-americano. Bom, pessoal, então agora que a gente viu aí como que a autora vê e contempla as nascentes do imperialismo norte-americano, outro ponto importante para que a gente considere nessa autora é que ela traz outro ponto, além do ponto constitucional, do ponto administrativo, que faz com que os Estados Unidos se tornem um país extremamente liberal. Esse ponto que a autora traz diz respeito à busca pela igualdade, sendo essa igualdade sociopolítica. Ou seja, os Estados Unidos, principalmente no século XIX, por mais que se tenham muitos autores que trazem o liberalismo sobre uma temática excludente, a autora coloca que durante o processo histórico da própria consolidação democrática se buscou, ainda que se fazendo várias ressalvas, pela igualdade sociopolítica entre as pessoas. Então, pessoal, por mais que essa autora vise fazer uma tese que, de certa maneira, defende o liberalismo, ela não deixa de pontuar, principalmente nesse ponto do texto, os pontos em que o liberalismo foi, sim, excludente. Bom, pessoal, então, fazendo essas ressalvas, corrigindo esses pontos, esses princípios e estabelecendo que o próprio liberalismo foi demasiadamente excludente, a autora coloca que só foi no pós-crise de 1929, no governo do Roosevelt, que com todas aquelas reformas econômicas que o governo teve que fazer para sanar a crise como um todo, que os próprios liberais acabaram tendo que entender que o Estado, de certa maneira, ele era necessário em alguns pontos. Então, assim, a partir desse ponto, o liberalismo se tornou e abraçou perspectivas de um liberalismo mais social. E foi a partir daí, abraçando políticas mais sociais, abraçando até pontos do próprio keynesianismo, que a própria democracia cresceu. Bom, para a gente debater esse ponto que a democracia cresceu, que é uma própria colocação que ela diz, ela fala que a partir do momento que os liberais entenderam que o liberalismo precisa ser mais social, foi que a democracia cresceu porque ela passou a abraçar um número maior de pessoas e agir de maneira muito mais regionalizada e mais autônoma. Embora ainda ela combata, de certa maneira, o comunismo, porque o comunismo, de certa maneira, ele é um antagonista, ele é a contracultura, ele tem uma contraposição ferrenha ao próprio sistema capitalista. E não só ao próprio sistema capitalista em si, mas à própria teoria liberal também. Bom, pessoal, então a partir do momento que a autora coloca que foi necessário aos liberais reconhecer que a própria aplicação liberal era melhor se essa fosse contemplada a partir de perspectivas sociais, ela fala que foi depois da Segunda Guerra Mundial que as próprias políticas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, que as próprias políticas de reconstrução, de segregação, principalmente contra os negros, elas passaram a ser quebradas. Por quê? Porque esse foi um processo, foi uma guerra, de certa maneira, científica, porque o racismo científico, que era responsável por essa exclusão e por essa discriminação e por esse racismo contra os negros, ele foi demasiadamente quebrado, demasiadamente refutado e demasiadamente combatido na Segunda Guerra Mundial. Bom, além de refutar completamente esse racismo científico, a autora fala que o nosso papel pós-Segunda Guerra é continuar mantendo essas perspectivas antirracistas. Ou seja, a autora fala que o papel desse liberalismo é corrigir os seus problemas no que tange a perseguição de alguns grupos que ainda são excluídos do debate político
e proteger a minoria. Por quê? Porque esse preconceito que na Segunda Guerra se dava muito em razão à cor da pele do indivíduo, principalmente com teorias ligadas à raça ariana, enfim, várias teorias ligadas ao nazismo e ao fascismo, esse preconceito pós Segunda Guerra Mundial, ele se migra para a cultura. Então, um ponto muito interessante que a autora pondera no texto dela é que não existe uma cultura melhor do que outra cultura. Todas as culturas são iguais. Então, assim, a igualdade, ela tem que ser propagada, segundo a autora, amplamente do ponto de vista sociopolítico. Todos somos iguais. Então, pessoal, percebam que além de brindar a igualdade, a autora coloca que cultura não é um princípio hierarquizável. Então, assim, é por isso que o texto dela consegue ter muito destaque, porque ela contempla o liberalismo e como ele está agindo hoje no combate ao racismo, aumentando a participação das minorias, aumentando direitos civis, políticos e ampliando ideias que tangem a liberdade dos indivíduos. Bom, pessoal, esse foi o texto da Bárbara Mitchell. Eu espero que vocês tenham gostado daquilo que ouviram e eu espero vocês para o nosso próximo encontro, onde a gente vai tratar sobre o imperialismo e também no nosso outro encontro, onde a gente vai tratar um pouco sobre as artes, né? Então eu te convido para terminar de ver essas sequências de podcasts, tá certo? Um grande abraço para você, eu espero que você fique bem. Tchau, tchau.